Nessa terceira parte, estaremos falando do tecido cartilaginoso do tipo elástico e fibroso. O segundo tipo de cartilagem que a gente vai ver é a cartilagem elástica. Tá? A cartilagem elástica ela é bastante semelhante à cartilagem hialina, porém ela apresenta mais fibras elásticas do que fibrilas de colágeno do tipo 2. Né? E essa grande quantidade de fibras elásticas ela vai dar um alto grau de elasticidade. Né? Isso vai fazer com que, né, esse tipo de cartilagem ele consiga retornar ao seu formato original após o dobramento, como acontece, por exemplo, na nossa cartilagem, né, aqui da orelha, na ponta do nariz, né, por conta dessa quantidade de fibras elásticas. Né? Então, vai ser uma cartilagem mais flexível do que as outras, né, encontradas, né, no pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, epiglote, né, e na cartilagem cuneiforme da laringe, certo? Esse tipo de cartilagem, ela tem seu crescimento de forma ou aposicional ou intersticial, né? E em relação à cartilagem hialina, essa cartilagem elástica ela é menos sujeita à degeneração, né? E é um tipo também de cartilagem que não vai se calcificar com a idade, né? Diferente lá da cartilagem hialina. Né? E aqui, histologicamente, né, a gente vê uma trama, né, densa de fibras elásticas, né, e tem uma pequena quantidade de substância fundamental. Né? Então, como eu disse, né, ela tem poucas fibrilas de colágeno do tipo 2 e sim essa trama grande de fibras elásticas. Né? Uma diferença aqui, né, é que os condrócitos eles são esféricos, né, e eles não apresentam como grupamentos isógenos. Eles geralmente são condrócitos que vão estar em lacunas geralmente isoladas. Né? E da mesma forma que a cartilagem hialina também é envolvida, né, por aquela membrana de tecido conjuntivo denso que a gente chama de pericôndrio. E o terceiro tipo de cartilagem é a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Essa cartilagem ela tem características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Tá? Esse limite ele não é muito preciso. Ela tem características que se assemelham, né? Uma característica, digamos, é intermediária, que assim se assemelham algumas coisas com um e outras coisas com outro. Né? É um tipo de cartilagem que ela é mais rígida, como o próprio nome vem a sugerir. Né? E onde é que ela está localizada? Né? Em locais que são muito sujeitos a forças físicas, né? Porque a composição, né, das suas fibras, principalmente as fibras de colágeno do tipo 1, que são fibras densas, né, diferente das fibrilas, né, encontradas no tecido hialino, né? E essas fibras de colágeno do tipo 1 mais grossas, né, mais densas, né, elas vão dar a esse tecido uma maior firmeza e uma maior resistência à força tênsil, né, e também uma maior durabilidade. Né. Entre os locais onde a gente encontra cartilagem fibrosa, a gente tem os discos intervertebrais, que a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco, mais em detalhe, né, na sínfise pubiana, né, e encontrado em pontos de inserção de tendões e ligamento nos ossos. Né? E também encontrado na articulação temporomandibular e na articulação coxo-femoral. Ela tem, né, como a gente já viu, uma matriz rica em fibras colágenas do tipo 1. Né? Ela apresenta pouca substância fundamental. Né? E em relação aos condrócitos, eles são condrócitos menores e geralmente eles estão organizados em fileiras. Né? E essas fileiras vão estar paralelas às fibras de colágeno. Né? E diferente das outras duas, da cartilagem hialina e da elástica, né? A gente não tem um pericôndrio, né? Aquela membrana de tecido conjuntivo tão distinta. Né? Esse tipo de tecido cartilaginoso fibroso, né? Ele é um tecido que também substitui as cartilagens hialinas e cartilagens elásticas quando essas são
lesadas, né? Que como a gente viu, elas têm um baixo poder de regeneração, né? E quando esse tecido ele é lesado, aí ele é substituído por tecido conjuntivo do tipo denso. Em relação aos discos invertebrais, né, são aqueles discos que vão estar localizados entre os corpos das nossas vértebras, né, e vão estar unidos a ela através de ligamentos, né. Então, eles funcionam, né, como coxins, como se fosse uma almofada lubrificada que vai prevenir o desgaste do osso das vértebras durante os movimentos da nossa coluna, né. Então, ele vai apresentar duas partes, né? A gente vai ter aqui no centro, né, um núcleo que a gente chama de núcleo pulposo, que vai proteger as vértebras contra impactos, né? E ele vai ser rico em ácido hialurônico e, por conta disso, extremamente hidratado. E, além disso, aqui envolvendo o núcleo pulposo, a gente tem o chamado anel fibroso. Esse anel fibroso, né, ele é formado por tecido conjuntivo denso na sua periferia, né, e fibrocartilagem formando feixes concêntricos, né. Já o núcleo pulposo, né, vão ser compostos por células arredondadas que vão estar dispostas em um líquido viscoso, né. Então, vai ser composto por ácido hialurônico e colágeno do tipo 2. Né? E à medida que a gente vai tendo um avanço da idade, esse núcleo pulposo ele vai sendo substituído, né? Ele vai sendo trocado por fibrocartilagem, aquela cartilagem mais densa. Então, aqui a gente consegue ver, né? Aqui um tendão, né, inserido aqui no osso e a presença aqui, né, da fibrocartilagem. Então, a gente consegue ver aqui os condrócitos, ó, né, em fileiras, né, bem característico desse tipo de tecido cartilaginoso. Aqui mais de perto, né, então mostrando aqui as fileiras dos condrócitos, né, e aqui a matriz extracelular, né, que tem composta por fibras densas de colágeno do tipo 2.